Oi, gente! Mais um dia aqui com vocês, mais um vídeo no canal. Essa minha abertura já tá ficando chata, eu sei, eu preciso pensar em coisas novas aqui pro canal, pensar em coisas novas pra trazer pra vocês, que eu, sei lá, às vezes eu penso que tá ficando muito maçante, mas às vezes eu penso, às vezes pode ser que eles estão gostando, né? Por isso que eu sempre peço pra vocês me ajudarem com isso, deixar nos comentários o que vocês estão achando, me chamar no Instagram, Facebook, no lugar que vocês quiserem, pra estar me falando o que vocês estão achando e tal. E pra eu também ter um feedback, né, do que eu tô passando aqui pra vocês. E espero que esteja ajudando, né? Espero que não esteja ficando uma coisa chata. Mas hoje eu até queria falar com vocês uma coisinha antes aqui de começar o vídeo em si. Eu pensei em responder algumas perguntas de vocês, né? Então, essa semana eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, então se você não me segue, me siga lá, que daí você consegue mandar a dúvida que você tem sobre o intercâmbio, né? Ou qualquer coisa que você queira saber relacionado aos Estados Unidos, ao morar aqui no exterior. Qualquer coisa que vocês queiram saber, então, me mandem lá no Instagram. Se por um acaso a caixinha expirar, você pode estar mandando lá no meu direct também. Mas se vocês quiserem deixar aqui nos comentários também, pode deixar, vai ser muito bem-vindo. Vou juntar então todas essas perguntas para estar respondendo em um vídeo aqui para vocês. Eu acho que vai ficar bem bacana, é algo mais interativo e que eu pensei em estar fazendo. Uma outra coisa também seria um debate, né, uma conversa ali com alguém, né, que também teve essa experiência no au pair, que teve uma experiência legal aí que dá para compartilhar com vocês, para vocês terem um pouco mais de ideia como que é. E tô pensando, tá, gente, nesses tipos de coisa pra dar mais, assim, um up, né, na verdade, aqui no canal, porque eu tô achando que tá bem maçante. Não sei, me deixem saber. Eu sei que todas essas experiências que eu contei aqui nos vídeos ajudou bastante gente, porque muita gente me procurou e agradeceu, falou sobre, né, então acho que foi bem bacana até o momento. Mas, sei lá, pra mim parece que tá maçante, tá uma coisa muito, sabe, a mesmice. Então, quero tentar dar uma modificada aí aqui no meu canal. Que é novo também, né, gente? Eu acabei de fazer. Então, assim, então tô tentando aí ainda entender como que funciona. Eu sou bem leiga, gente, no assunto. Eu acabei de criar o canal pra realmente ajudar vocês. E se ajudar, ok. Se não ajudar, ok também. Tô tentando, né? Bom, então no vídeo de hoje vamos falar sobre o meu primeiro mês aqui nos Estados Unidos, né? Vocês sabem de um pouco da trajetória, né? Até o momento da chegada, que foi que eu vim sem inglês, passei milhares de perrengues, olha que eu não tinha nem começado. Eu tinha saído do Brasil, chegado em New Jersey, lá no aeroporto. Depois disso, ainda teve um rio de perrengue. E eu vou falar pra vocês hoje como que foi o meu primeiro mês aqui. A minha família, né, a minha primeira família do au pair, vocês sabem que a mãe, ela é americana e o pai, ele é de Camarões, na África. Então, o primeiro idioma dele é francês. Eu já vim sabendo, vim com medo, mas eu tinha que vir. Não tinha muito o que fazer, tava um pouco assim, confiante, mas não sei no que, né? Com o que, não sei. Tava confiante. E eu queria passar aquela experiência. Se ia dar certo, não sabia, mas eu queria tentar. Porque eu acho que independente do quão difícil seja, a gente tem que tentar, a gente tem que dar a cara pra bater e tem que ir lá e falar, não, eu vou tentar, se não der certo, eu tento de novo outra vez, uma outra hora, um outro dia, um outro ano, pode passar o tempo que for. Mas, gente, tentem, tentem. Não desiste antes de tentar. Porque muitas vezes eu pensava assim, ah, eu quero fazer o programa, mas eu não tenho inglês. Deixa isso pra lá, não vai rolar. Ah, eu quero fazer programa, mas não tem inglês, ah, não tem dinheiro pra pagar curso, ah, deixa isso pra lá. Então, o meu empecilho, o meu obstáculo sempre foi o inglês. Mas se eu não tivesse dado a cara pra bater, eu não tivesse falado assim, eu vou ser inglês mesmo, hoje eu não estaria aqui com quase 2 anos de programa, com quase 2 anos morando fora do país. Então eu vim mesmo, não me arrependo, foi uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa. Não foi fácil, não é fácil, nunca vai ser. Pode passar o tempo que for, vai ter suas dificuldades. Só muda o nível de dificuldade, né, gente? Então, venham. Só venham. Então, vocês sabem que a minha russa foi me buscar no aeroporto e que a gente foi conversando no caminho. Eu me senti super confortável, porque só estava eu e ela, a gente bateu um maior papo, assim, jogando as palavras, na verdade, né? E ela só pegando e tentando formular uma frase.
mas ela super entendia, super sabia da minha dificuldade. Enfim, ela foi muito boazinha comigo nesse sentido, muito paciente. Então, fomos para casa. Chegamos em casa, as crianças veio, abraçou a mãe, não sabia quem era eu, porque os meninos pequenininhos, não entendia nada, mas tudo bem, eu relevo. A gente entende, né, que essa fase eles são muito pequenininhos, não entendi muita coisa. Mas a menininha de 6 anos, ela já sabia, a gente conversou, fez Skype antes, ela me abraçou, foi bem assim, receptiva. Então, chegou a hora de falar com o meu rosto, né, que era só ele que eu não tinha visto até então. E daí, meu Deus do céu, era um pouquinho difícil de entender, gente. Um pouquinho diferente, tive um pouquinho de dificuldade de entender, que ele falava um pouquinho assim mais pra dentro, né? Então, não fazia muito gesto, sabe? Não se expressava tanto. Então, foi um pouquinho assim difícil. Mas mesmo assim, eu ali, né, fazendo caras e bocas pra ver se ele repetia aquilo pra eu tentar entender. Porque às vezes quando eu fazia assim, tipo, que nem cachorrinho. Aí ele repetia, né? Porque às vezes eu tinha muita vergonha de ficar pedindo pra repetir, sabe? Eu achava que era muito chato aquilo. Mas a gente teve bastante conversa ali no começo que eles me fizeram me sentir muito melhor, assim, nesse sentido. E toda vez que eu tinha dificuldade, eu perguntava. E foi através disso, das perguntas, que eu consegui melhorar muito mais a questão do inglês. Então eu cheguei na casa, então era meu rosto, minha rosta e as 3 crianças que eu iria cuidar. E a au pair brasileira, que também estava lá. Ela já estava com essa família, então, há 2 anos, né? Ela ficou com eles, foi au pair durante 2 anos. Ela é brasileira, né, gente? Então, assim, eu me senti um pouco mais melhorzinha depois que eu soube que ela iria estar lá, né? E que é brasileira. E eu sabia que ela iria ficar ali um mês comigo. Então, eu tava me sentindo, assim, mais tranquila. Porque eu falei, bom, ela pode me ajudar, né? Só que ela queria até que me ajudar. Só que ela falou assim, olha, não adianta a gente ficar falando em português. A gente tem que ficar falando em inglês, porque daí, assim, você já vai se acostumando mais. Só que, gente, sabe aquilo de, tipo, peixe fora d'água? Você não tá se sentindo ali, sabe, legal naquele ambiente? Parecia que era mais ou menos isso, sabe? Porque ela tinha um inglês muito bom, ela falava, nossa, super assim, fluente, nem pensava pra falar. E eu, nossa, ralando pra lembrar do verbo to be, gente, que nem pra isso eu prestei na minha época de ensino médio, de escola, na verdade, né? Então, foi bem assim, triste, sabe, no começo, porque eu não entendia quase nada e ela falava muito bem com eles. E às vezes eu perguntava pra ela as coisas em português, porque eu não entendia. Daí ela falava, ah, vamos conversar em inglês. Já falei, vamos falar em inglês pra você entender e tal. E começar a se familiarizar com o idioma. Ai, gente, mas era tão difícil, a gente se acomoda um tanto com o nosso idioma, que é assim, incrível. E, e eu lembro que o meu avô sempre falava pra mim, vocês têm que conversar em inglês. Não adianta ficar falando em português, porque desse jeito você não vai aprender. Mas eu sei que ele não falava isso de propósito, né? Pra fazer eu me sentir mal. Mas sim porque ele queria o meu bem, ele queria que eu aprendesse o idioma. Assim como também o inglês não é o primeiro idioma dele. Só que lá da onde ele veio, eles têm o inglês como segundo idioma e eles levam a sério, não é que nem Brasil, não, gente. Que é ali na escola, verbo to be, aprendeu, não aprendeu, já era. Não, eles levam a sério esse segundo idioma e eles sabem. Ele é super fluente. Tudo bem que mora aqui já mais de 10 anos, 15 anos, nem lembro. Mas enfim. Então ele falou: fala inglês. Se você não falar inglês, ficar só no português, você vai se acomodar. E outra, a au pair que tava lá, ela ia embora dali um mês. Então ele sempre falava: daqui tantos dias ela vai embora e você vai ficar aí sozinha, você vai ficar só com a gente que fala inglês. E aí? Então, vamos botar pra quebrar agora, que vai ser melhor pra você depois. Eu falei: então, beleza, né? E tentava, né, gente? Não tinha muito o que fazer. Assim, eu escolhi passar por isso, né? Escolhi vir desse jeito. Eles estavam ali pra me ajudar, eles já sabiam da minha dificuldade antes de vir. E eles queriam me ajudar de alguma maneira. Então, assim, eles estavam ali, tipo, me empurrando, sabe, pra aquilo. E eu super entendia. Ficava com raiva? Ficava, né, gente? Porque, nossa, já era tanta coisa nova na cabeça, sabe? Tipo, rotina das crianças, horário, muita coisa misturada ali, saber tudo, não saber onde estavam as coisas. Então, era muita informação, gente. E mais o inglês. Você imagina, a gente quando começa num trabalho novo, a gente já fica totalmente perdido. Isso no Brasil. Totalmente perdido, né? Pra se encontrar ali. Imagina
você tem que entender tudo em inglês, sabe? Tudo novo, muita informação, só que tudo em inglês. Gente do céu, era assim, bem difícil, foi bem difícil no começo. Não vou mentir pra vocês, era muita informação. Eu não sabia muito, não tinha muito vocabulário, na verdade, das coisas. Então, às vezes ela falava, ai, pega isso pra mim. Aí ela falava o nome do que ela queria que eu pegasse e eu ficava assim, que isso, né? Tipo, não tô entendendo. E daí eu falava, vai, o que você quer dizer? O que é? Tá perto do quê? E tal. Então, assim, foi um pouco bem complicado no começo. Mas isso eu falo assim, nas primeiras 2 semanas ali. Depois disso já foi ficando mais assim, sabe, melhorzinho. Então, durante o dia, o que a gente fazia? Ficava com as crianças, né? A gente trabalhava de 8 a 5, isso no primeiro mês, tá, gente? Esse é o resumo do nosso primeiro mês ali, com a família, né? Eu falo nosso porque foi eu e a outra parte que tava comigo, né? Então, a gente ficava com as crianças, trabalhávamos ali de 8 da manhã até 5 da tarde. E saíamos com as crianças, ia no parque, piscina. E nisso também ia resolver minhas coisas. Porque quando a gente chega aqui, a gente tem um monte de coisa pra fazer, né? A gente tem que tirar Social Security Number, que é tipo um CPF do Brasil. Tem que tirar a minha Driving License, que é a carta de motorista. Tem várias coisinhas assim pra fazer, sabe? Abrir conta em banco. Então, a gente ia fazendo isso durante a semana também com as crianças, né? Porque daí ela me ajudava na questão do inglês. Porque nem pra isso eu tinha inglês, gente. Nem pra ir num lugar assim e falar, preciso abrir uma conta. Ai, preciso tirar meu SSN. Ai, sabe? Eu não tinha. Então, ela me ajudou bastante também nisso. Mas até nisso, tipo assim, ela ia comigo ali. Daí ela falava assim, vai lá e tenta. Se você não conseguir entender nada, você volta, que daí eu vou lá e te ajudo. Então, assim, ela me empurrava também pra fazer as coisas. E isso me ajudou também bastante. Porque se ela fizesse por mim, eu iria me acomodar e depois dali um mês ela iria embora e eu ia fazer o quê? Né? Então, falei, não, vou lá, vou tentar. Se eu não conseguir, daí eu chamo ela. E, gente, por incrível que pareça, eu fui tirar o Social Security Number e consegui, sozinha, não precisou dela ir lá. A conta no banco também, né? Ela foi comigo, mas eu fiquei lá na mesa sentada e fazendo lá toda a abertura, né, da conta com a moça do banco. Várias coisas eu fiz sozinha e não precisei. Então eu lembro que quando eu cheguei, a gente tava meio que assim, no verão ainda, tava muito calor, gente. Então, todo dia a gente ia pra piscina, e lá na piscina tinha muita gente. E daí eu sempre procurava conversar com um, com o outro, e tentar mesmo ali, sei lá, né, entender alguma coisa que eles falavam e tal. Então, eu sempre procurava conversar ali com o pessoal, né, interagir, tentar entender mais o inglês, né, porque cada um tem um sotaque, cada um fala de um jeito diferente do outro. Então, eu queria, sabe, me familiarizar com isso. E era muito bacana, gente, porque as pessoas aqui eles são muito receptivas, eles são muito friendly, tipo, amigáveis, e eles vão conversar. Se você puxar assunto, eles vão conversar. Tem uns que são mais, né, na deles, tal, mas a maioria eles vão conversar, vão falar com você. Isso é muito legal, gente, muito bacana. Então, assim, se soltem, falem mesmo com as pessoas, vai ser ótimo. Vocês vão, nossa, tirar de letra, assim, no começo, se vocês fizerem isso. Então, toda noite também a gente tinha o nosso jantar, né, de família, eles gostavam que jantava junto. Isso não é uma coisa assim que pra mim soava muito bem, não gostava muito, porque no Brasil não tinha, né, esse hábito, né, de estar jantando junto com a família ali toda noite. A gente, às vezes, lá no Brasil, né, na minha família, às vezes a gente sentava na sala e conversava e tal, mas assim, não aquele hábito de tipo, todo dia, 6 horas da noite, janta. Todo mundo tem que jantar. Não, não tinha isso, sabe? A gente era, assim, unido, conversava e tal, mas não nesse sentido de ter que jantar junto. Isso pra mim foi um pouco difícil no começo. Eu até tive meio que um atrito com eles por conta disso, mas deu tudo certo. A gente se entendeu. E todo dia na janta, eu acho que eu jantei com eles durante uns 4 meses, ou até mais, não lembro. Todo dia na hora da janta, a minha Rosa sempre perguntava, né? Ai, como que foi seu dia? Mas perguntava pra geral que tava na mesa, tá? Não só pra mim, pra eu não ficar assim, meio que acanhada e com vergonha. Então ela falava, ai, como que foi seu dia? Qual que foi a parte favorita do seu dia? O que que você mais gostou no dia? Pra realmente a gente interagir com o outro ali e pra eu também praticar meu inglês. Então nisso eles eram super pacientes, me ajudavam muito, super comunicativos. Então, nossa, isso foi assim, perfeito pra mim. Então eu sempre tentava ali, né, entender um pouco do que eles estavam falando, porque eu sempre era a última, tá, gente? Por que que eu era a última? Até falava, ai, posso ser a última?
Por quê? Porque daí todo mundo falava, né? E ficava ali horas e horas falando. Daí, a hora que chegava a minha vez, eu já tinha pegado uma palavra, uma frase de cada um, juntado, né? E feito o meu dia ali, né? Porque às vezes eu não lembrava da palavra, de alguma coisa que eu queria falar. E daí a pessoa falava, eu já assimilava aquilo e já juntava e falava, né? Então eu fazia ali o meu resuminho ali, mais ou menos no que eles falavam ali, né? E isso me ajudou bastante também, gente, porque aqui é muito assim, de você ouvir e de você repetir o que a pessoa falou. Eu pelo menos, aprendi muito mais inglês assim do que na escola. Eu estudei aqui desde quando eu cheguei, vou falar sobre isso também pra vocês. É, mas eu acho que eu aprendi muito mais assim com eles no dia a dia do que realmente na escola. Porque isso daqui é uma escola, né? Esse país, está aqui nesse país, você tá numa escola, você aprende todo momento, a todo momento. Você parou ali na rua, conversou com alguém, você já aprendeu alguma coisa. Você nem percebe, mas você aprendeu. Então, a gente tinha, né, essas reuniões aí no jantar, né, não era muito extenso, assim, porque as crianças tinham que dormir depois e tal, e daí eles colocavam as crianças pra dormir, né, e daí quando ela voltava, ela falava assim, ai, Tamires, vamos praticar um pouquinho de inglês. Gente, ela me ajudava assim, olha que bacana que ela fez no começo. Eu ficava com raiva? Ficava, porque tava pegando parte do meu tempo off, eu já tava cansada, estressada, era muita informação, mas isso me ajudou bastante, porque se não fosse, eu acho que esses meses que eu fiquei estudando, né, dessa maneira que eu vou falar pra vocês aqui agora, eu acho que hoje eu não estaria no nível que eu tô hoje. Eu não teria tido um conhecimento tão mais rápido do que eu tive. Ela falou assim, olha, eu vou te dar um caderno, você escreve todo dia, né, no final do seu dia, como que foi seu dia. É, se você quiser contar alguma coisa diferente que você passou ali no dia e tal, que você teve dúvida, alguma coisa do tipo, você escreve também. E depois a gente vai conversar sobre isso, a gente vai debater ali o que você escreveu. E eu fazia isso. E daí, depois que ela colocava as crianças na cama, né, pra dormir, ela voltava e daí a gente ia praticar o inglês através daquilo que eu tinha escrito. Então ela sentava comigo e daí eu lia, né, e ela relia, né, pra eu ouvir, né, do jeito que ela falava tudo certinho, pra eu ver ali onde eu tinha errado, na pronúncia e tal. E ela discutia comigo sobre aquilo. Tinha dúvidas, né, lógico, então eu perguntava pra ela também e ela me falava, né, ah, olha, é assim, assim, assim. Então era bem bacana nessa parte. Eu sou muito grata por ela ter me ajudado dessa maneira. Eu sei que muita gente não tem essa paciência e ela teve comigo, então eu sou muito grata por isso. E essa é uma também das maneiras que eu consegui aprender, né, muito mais com ela ali do que na escola, né? Porque aqui é assim, gente, ó, a escola, quando você estudar aqui, não tem um tradutor para você. Ninguém vai te ensinar em português. Você aprende o inglês com o inglês. Eu achei até que fácil, viu? Porque você vai associando uma coisa na outra, a hora que você vê, você já aprendeu. Mas muita gente acha difícil, né, de aprender, assim, inglês com inglês. Mas eu não achei tão difícil. Eu achava que era difícil, mas quando eu vim, passei por isso, eu não achei. Eu achei super fácil. E outra, você interage tanto ali com os amigos de sala, sabe, que, cara, a hora que você vê, você já tá falando. É muito bacana isso. E uma dica que eu dou pra vocês é, tentem encontrar escolas no estado que você vai estudar, se possível, perto da casa onde vocês vão morar, do bairro, né? Escolas públicas que aceitam imigrantes, né? Que possa te ajudar ali, ou até mesmo igrejas que têm aulas de graças, né? Gratuitas, e coisas desse tipo, gente. Tentem buscar, então, por algum lugar que dê aula gratuita ali ao redor para você tentar fazer, né? Eu me inscrevi, quando eu ainda estava no Brasil, eu me inscrevi nessa escola pública em Washington, D.C., que foi o primeiro estado que eu morei, e eu consegui a bolsa, então eu estudei por um ano naquela escola, e foi, assim, para mim, maravilhoso e espetacular. Foi o que me ajudou mesmo a continuar no país. Estudei em outras escolas aqui também, mas foram pagas, né? É, outras gratuitas também, mas foi um tempo mais curto aí. E na escola pública, gente, é que nem faculdade, é muito bacana, sabe? A gente apresenta trabalho, você faz o trabalho em grupo, você tem apresentação na frente, que você tem que falar para a sala toda, sabe? Apresentar slides, é bem bacana, gente. Tem material que eles disponibilizam para vocês, muito legal, gente. Eu acho que vale super a pena vocês tentar fazer isso. Tenta encontrar escola pública antes de vir, para vocês então já se matricular e começar a estudar. Eu comecei a estudar no primeiro mês que eu tava aqui, no finalzinho do primeiro mês.
porque daí eu já tinha, né, dado mais uma atenção ali nas primeiras semanas pro pessoal lá de casa, né, já tinha aprendido bastante coisa ali já com a au pair, que já tava pra ir embora, então eu preferi fazer isso mais no finalzinho do primeiro mês, e deu certo, gente. Comecei a estudar no final do primeiro mês, foi maravilhoso, estudei lá durante 1 ano, e eu super recomendo vocês fazerem isso, que vai ajudar muito. E, mais uma vez, eu quero reforçar pra vocês que tem dúvida, gente? Perguntem. Perguntem, perguntem. Não tenham vergonha, tá? Eu acho que mostrar o interesse, mostrar que você tá a fim de aprender mesmo, é o importante, é o essencial, que eles querem ver em você. Porque eu passei vários perrengues por conta disso. Porque no começo eu me sentia frustrada de ficar perguntando novamente aquilo que eu não tinha entendido, né? Pedindo pra eles repetirem, repetirem, repetirem. Eles não se importam, gente. Eles não ligam. Eles querem que você entenda. Eu lembro que uma vez a gente chegou com as crianças, né? A gente tinha passado o dia fora com as crianças, daí a gente chegou no final da tarde e meu rosto estava lá na cozinha e ele perguntou pra mim: Hi, Temi, how was your day? Gente, eu não esqueço disso, porque é uma coisa simples que ele me perguntou. Uma coisa simples. Se você entendeu isso que eu falei agora, você já tá muito à frente de quando eu vim. De mim, né? Quando eu vim. Porque quando eu vim, eu não consegui entender o que era isso. Quando ele me perguntou isso, eu fiquei. Sabe quando você fica assim, juntando as palavras? Tipo, essa palavra, mais essa, mais essa, mais essa e essa frase. Eu ficava tentando fazer isso, mas mesmo assim eu não conseguia entender qual que era a frase. Não entrava na minha cabeça a frase How was your day? Gente, how was your day? Coisa simples. Eu não entendia. Eu não conseguia entender. E eu fiquei... Gente, acho que eu fiquei assim, ó, uns 10, 15 minutos. Tentando entender o que era isso. E daí eu fiquei olhando pra cara da au pair que tava lá. E eu ficava assim pra ela, tipo, me ajuda, não tô entendendo. E daí meu rosto pegou e fez assim pra mim, ó. Olha pra mim. Eu tô conversando com você. Não olha pra ela quando a gente estiver conversando. Porque é a mim que você tem que entender. Não adianta você perguntar pra ela porque ela vai embora. Ela não vai ficar aqui com você. Então você tem que me entender. Sem olhar pra ela, sem pedir ajuda pra alguém que esteja em volta. Ele falou: se você tiver com dúvida, você pergunta pra mim que eu vou repetir. Gente, nesse dia, parece que fez assim, ó, em mim. Sabe quando você vira a chave? E daí, isso foi bem no começo, gente. Acho que na primeira ou segunda semana. E eu fiquei. Nossa, eu queria ir embora naquele dia. Eu queria ir embora. Falei, gente, eu quero ir embora. Não tô entendendo, gente, não entendi isso. Daí ele repetiu mais umas 2, 3, 4, sei lá quantas vezes repetiu. E eu não consegui entender. E daí ele viu que realmente eu tava com muita dificuldade de entender. E ele falou: seu dia, your day, your day. How was? How? Ele, how was? What did you do? What did you do? E daí eu ficava juntando as palavras. Eu falei, my day with the kids, au pair, pool, park. Aí ele, yeah, did you go to the pool? Did you go to the park? Então, assim, ele ficou tentando me ajudar de outra maneira. E isso me ajudou muito, 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 muito. Eu falei, nossa, se toda vez que ele fizer uma pergunta, ele ficar falando desse jeito, vai ser mais fácil de eu responder. Então, eu consegui responder pra ele, né, assim, jogando as palavras. Was good, nice, yeah. Só que daí, com o tempo, eu fui aprendendo, né, a formular uma frase, a entender mais, né, ali da pergunta, quais tipos de respostas. E assim, gente, eu fui pegando. Mas isso pra mim foi uma virada de chave, assim, em mim. Eu falei, ou eu aprendo, ou eu vou embora. E eu falei, não, se eu já vinha, tô até aqui. Cheguei, passei o que passei. Não vou desistir agora, eu vou aprender. Vai ser difícil? Vai, mas eu vou aprender. E daí, nesse mesmo dia, a gente teve uma conversa, ele me falou, né, sobre a história dele também, porque ele não é americano, né, ele veio de um outro país, que o primeiro idioma dele não é o inglês, e ele também passou por isso. Então ele falou, eu te entendo. Pra você vai ser mais difícil, porque você nunca estudou, mas é por isso que a gente tá aqui, a gente quer te dar uma oportunidade. E, gente, isso pra mim foi, assim, essencial. Me deu um gás, sabe, pra eu não desistir, porque eu queria muito. Ele viu que eu fiquei muito triste nesse dia, mas isso me deu um gás, me ajudou. Então, às vezes vai acontecer coisas desse tipo, vai, a gente sabe.
tem que vir sabendo, gente, que pode ser que aconteça, né? Não venha uma Alice, né? Que é o que o pessoal costuma dizer. Não seja Alice, venha com o pé no chão, sabendo que pode sim acontecer. Isso, gente, tô falando para quem tá decidindo vir sem inglês, tá? Para quem tem, de boaça, vai tirar de letra. Então, assim, não desista, gente. Quando alguma coisa difícil acontecer, é pro bem. É pro bem e eles fazem isso pra nos ajudar. Tenho certeza disso, porque eu tô aqui e eu devo muito a eles também, porque eles me ajudaram bastante nessa questão do inglês. Com relação às crianças, os meninos, eles tinham 2 anos, né, na época que eu tava trabalhando lá com eles, então a gente não conversava muito assim, né, conversar. Era coisinha de criança, né, gente, eles não falavam muito também, né, hoje eles falam mais, mas antes, com 2 anos, eles não falavam, então assim, era só algumas palavras mesmo que eles jogavam ali, e eles estavam que nem eu, né, aprendendo que nem eu, mas ainda assim, gente, eles sabiam mais do que eu, porque muitas das vezes eles falavam tipo was not. Eles falavam wasn't e eu falava was not. Eu ficava, hã? Uma criança de 2 anos, eles conseguiam contrair a palavra e eu não consegui. E daí eu até comentei com a minha moça, eu falei, nossa, acredito, a criança de 2 anos sabe falar mais do que eu. Tudo bem, né, gente? Eles são americanos, assim, tá na veia, né? Corre ali. Mas muitas palavras eu aprendi também com os pequenininhos, gente, com os de 2 anos. Porque eu lembro que uma palavra que eu aprendi foi... A palavra não, né? Assim, algo que você pode usar ali, né, diariamente. O not me. Tipo, not me. Porque às vezes eu falava, né? Quem fez isso? Daí, not me. Então, eu aprendi bastante com eles. Agora, com a menina de 6 anos, eu tinha, né, muito mais assim, um diálogo. Ela amava ensinar, ela sempre tava ali, sabe? Ah, eu vou te ensinar. Às vezes eu cantava uma música errada, ela, Tamiris, não é assim. É assim, dela cantava certinho. Ela sempre tava ali disposta a ajudar, sabe? Às vezes ela não tinha muita paciência, não. Ela falava, ai, deixa isso pra lá, never mind. Falava, não, por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Daí a mãe dela falava, você tem que ser mais paciente com ela. Ela não consegue entender muito. Daí ela vinha e ajudava. E isso foi muito bacana também. Com as crianças, gente, não precisa ter muito, assim, que se preocupar. A minha moça até costumava dizer, assim, que eu conversava mais com as crianças do que com ela, né? E com o marido, né? Meu rosto. Mas por quê? Porque com as crianças eu podia errar o quanto eu quisesse. Eles, sabe, tipo, não iria me julgar. Meus filhos também não me julgavam, gente. Mas sabe aquilo de, tipo, assim... É diferente de uma conversa com um adulto e uma conversa com criança. Com a criança, você vai falar do jeito que você quiser, né? E entendendo ou não, é o que temos, né? Agora, com um adulto, você tem que ser mais assim, né? E daí eu ficava com um pouco de vergonha de conversar com eles, né, adulto. E com as crianças, nossa, gente, eu ficava, ó, conversando horas. E eu perguntava muito pra minha menina de 6 anos, porque ela sabia, né? Eu falava, que é isso? Ai, como que fala isso? Ai, não sei o quê. E daí ela me ajudava bastante. Então, com as crianças, relaxem, só vão porque é de boaça. Agora, com os pais, daí já é um pouquinho mais complicado, mas também vocês vão tirar de letra. Mas, gente, então, esse foi o meu resumo do primeiro mês. Não tem muito, assim, o que contar, porque não aconteceu muitas coisas, né? É mais esses perrenguezinhos, assim, de não entender e ter que ficar perguntando e repetindo e com vergonha e... Enfim, né? E também tem um lance de não querer sair do quarto, porque eu sabia que se eu saísse, eles iam querer conversar em inglês, e em inglês eu não entendia, então eu já não queria sair. Foi horrível pra mim, mas a minha amiga falou pra mim assim, Tamiris, se você não quer voltar pro Brasil, se você não quer ter um rematch, você sai desse quarto e vai conversar com eles, mesmo você não entendendo nada. Vai lá e pergunta, porque senão você vai se ferrar. E eu ouvi, eu peguei e falei, não, eu tenho que fazer isso mesmo. E daí eu saía do quarto, gente, ia lá e dava minha cara pra bater. Então façam isso também. Não fiquem se privando, tá, disso. Então, vão e conversem mesmo, tá? Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí sobre o meu primeiro mês, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou estar sempre respondendo. Pode me chamar no direct no Instagram, Facebook, onde vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês. E espero trazer mais conteúdos pra vocês aqui, mais interativos, como eu disse no começo do vídeo. Porque eu não quero que seja uma coisa assim chata e maçante pra vocês. Eu quero que seja uma coisa legal e que ajudem vocês de alguma maneira, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!